No nosso primeiro vídeo no canal, tentamos percorrer a trilha dos 5 lagos na Suíça, mas tivemos muitos problemas. Estamos tentando fugir um pouco da chuva, tá difícil, raça. A gente não se preparou pra chuva, a gente se preparou pra ter chuva quando já estivesse dentro da barraca. A gente tá todo atrasado hoje, né? Deu tudo meio errado. No vídeo de hoje vamos encarar novamente esse desafio. Enfrentaremos 2 dias intensos de caminhada, chegando a altitudes de até 2.507 metros. E claro, vamos mostrar todas essas paisagens incríveis para vocês. Bem-vindos ao canal. E a gente tá aqui na frente desse lago incrível. Por quê, Carol? Porque hoje a gente tá comemorando 1 ano de canal. Uhul! O que isso quer dizer? Nada, porque nosso canal é minúsculo. Mas não faz mal, a gente veio aqui comemorar. Cadê a autoestima? Um dia a gente acha. Agora a gente tá subindo aqui na cadeirinha, no teleférico de cadeirinha. E agora então a gente vai pegar, são duas levas de cadeirinha dessa, né, Carol? Some things are not the same as they were a year ago. A gente tá chegando no nosso último ponto de teleférico, né, Carol? O que aconteceu ano passado? A gente chegou muito tarde, a gente conseguiu subir até aqui, mas o último teleférico estava fechado já. E a gente teve que fazer a trilha dos 5 lagos ao contrário, que em vez de ser principalmente morro abaixo, ela é principalmente morro acima, ao contrário. E o primeiro morro pega pra caramba, hein? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente teve que subir, tipo, esse morro aqui, sobe, até lá do outro lado. E, tipo, é muito longe, gente. É muito alto. E até por isso que a gente só fez um lago só da última vez, né? A trilha dos 5 lagos virou 1. Mas aí a gente prometeu que a gente ia voltar aqui pra fazer os 5 lagos. E cá estamos. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. A gente deixou as mochilas nesse restaurante aqui atrás da gente, porque a trilha dos 5 lagos tem o primeiro lago, ele vai para uma direção oposta de todos os outros. E ele é 15 minutinhos de caminhada, então a gente vai lá sem mochila pra poupar o nosso físico. A gente tá com bastante peso, então tudo que der pra poupar, melhor. Então vamos lá conhecer o primeiro lago. Dessa vez a gente quer fazer os 5 lagos mesmo, não importa se é caminho contrário ou não. E dessa vez não vai chover. Por favor. Vocês vão estar ouvindo agora muito barulho de vaca porque estamos na Suíça, nos Alpes, e não dá pra fugir. Já achamos o primeiro lago e dizem que ele é o mais feio de todos. Então promete, né? Além de ser um dos lagos mais feios, que dizem pelo menos, ele não pode acampar, então não temos parada aqui. E ele é contramão. Ah, essas vacas fazem muito barulho, como é que elas se aguentam? Tadinhas. Agora a gente tá já indo no caminho certo para fazer os outros 4 lagos. E começou com um pouco de subida. Apesar da gente ter falado que esse trecho ele é o que tem menos subida, mais descida no caso, ainda tem que subir, meu povo, não tem como escapar. Pelo menos o grosso da subida a gente já fez com o teleférico. Ali embaixo tem um caminho que foi o que a gente fez da outra vez para subir e é onde a gente provavelmente vai chegar amanhã, que provavelmente se der tudo certo. Algumas semanas atrás a gente deixou uma caixinha de perguntas lá na nossa página no Instagram, pedindo pro pessoal mandar perguntas e tal relacionadas ao canal pra gente responder durante esse vídeo de comemoração aí de 1 ano do nosso canal. Então a gente vai agora responder a primeira pergunta. Ela é do Edmar e ele perguntou: vocês pretendem fazer viagens para outros continentes, como a África? Sucesso! Primeiro, valeu pela mensagem, né? Sim, a resposta é sim. Esse ano ainda a gente pretende visitar o Brasil, porque a gente tá com saudade.
e fazer já alguns vídeos por lá, porque nosso Brasilzão é lindo e tem que ser mostrado, né? Mas a gente tá fazendo primeiro pela Europa, porque obviamente a gente mora aqui, então a gente faz primeiro onde a gente mora pra fazer mais perto, né? Porque a gente também não tem muitos recursos e tempo também pra ficar tanto tempo indo longe, né? E visitar outro continente não é tarefa fácil e nem barata, né, Carol? Exatamente. Mas no futuro, com certeza, expandir para outros continentes. Se der, todos eles. Nossa, isso é irado. É continente que a gente tem muita vontade, que a gente não fez absolutamente nada. Tirando o Brasil, América do Sul, a gente quer muito. Patagônia, Chile, ali, Argentina, subir Bolívia, Peru, todas essas regiões aí. E fora isso, a Ásia, principalmente o Sudeste Asiático, eu sempre tive vontade de conhecer, assim. Porque parece um lugar muito doido, assim, tipo, muito diferente e ainda assim lindo demais, né? Natureza pra caramba. E a África, como ele perguntou, especificamente a África, com certeza a gente quer conhecer. Namíbia, África do Sul, tem muita coisa pra conhecer lá. Fazer um safari. Fazer um safari. Eu quero muito ir no Egito. Marrocos também, vários continentes, se possível todos. Agora ele tá do jeito que gosta, solto. Achei que tinha menos morro. Eu já tava com medo porque eu sabia que tinha bastante. Olha só, gente. Continua a trilha por aqui. E depois vai lá em cima. Nossa, a gente não andou quase nada, eu já estou exaurido. Ele já deu um jeitinho de se refrescar. Esperto ele. Tá bom aí, cara? Que delícia! Paramos aqui pra apoiar a mochila na pedra. Ai, o Perizinho tá muito na vida boa. Deu pra ouvir isso no vídeo, esse barulho é de marmota. Aqueles roedorzinhos que tem nos Alpes. Elas se escondem em tocas e aí elas gritam uma com a outra pra avisar se tá chegando alguma coisa. É muito fofinho. Tomara que a gente ache alguma pra mostrar. Mas, se a gente não conseguir mostrar pra vocês, a gente tá planejando uma viagem nos Alpes Suíços que a gente vai fazer em breve. E a gente vai num lugar que com certeza vai ter marmotas e vai dar pra mostrar elas. Eu acho que estamos chegando no lago. Que lindo! Chegamos no segundo lago, gente. Galera, então esse daqui é o Wildsee. Eu acho que é o lago com a cor mais especial que tem aqui dos 5 lagos. Porque os próximos tem o que é preto e tem outro que eu não sei. Wildsee quer dizer lago selvagem. Esse e o primeiro não podem acampar. Tem uma cor impressionante, né? Diferente, tipo, parece de mentira. Esse daqui é o segundo lago da trilha. E aqui a gente tem uma história um pouco triste pra contar. A notícia triste aqui nesse local é que aqui tinha um glaciar, o Glaciar do Pisol, que é o nome do monte que tá ali. E em 2019 fizeram uma procissão aqui de 2 horas para declarar o funeral dele, porque de 2006 até 2019, que foi o ano dessa procissão, ele perdeu 90% do volume. E aí com isso, em 2019 ele estava com o tamanho equivalente a 4 quadras de futebol. E aí ele é muito pequeno já para ser considerado um glaciar. E também essa perda de massa dele é irreversível, porque ele dependia principalmente de acúmulo de neve do inverno para ser um glaciar, né? Porque ele é relativamente baixo, só 2.700 metros de altura. E eu queria falar que foi o único que morreu, que desapareceu, mas aqui na Suíça estima-se que desde 1850, 500 glaciares já desapareceram. É muito. Só que esse foi o primeiro glaciar que ele era muito estudado que desapareceu. Por isso que foi tão marcante aqui na história do país e que mobilizou tanto o pessoal. Não foi o primeiro e não vai ser o último, né? Mas, notícia triste dada,
bora continuar nosso rolê, porque aqui o nosso passeio aqui é só alegria. Aqui na frente já tem um pouco de neve e temos conosco alguém que ama neve. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. E agora que a gente já tá de frente pro nosso terceiro lago, vamos para mais uma pergunta. Essa pergunta foi feita pela Sara. Ela perguntou quando que nós vamos pra Escócia? A resposta é ano que vem. Temos planos de ir pra Escócia ano que vem. A gente nunca foi no Reino Unido e tem muita vontade de conhecer. E a Escócia parece muito especial, assim, a gente viu aquela série do Outlander que foi filmada lá e a gente achou as paisagens incríveis. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Tá vendo lá naquele lago da frente? Tá cheio de bichinho. Eu acho que são as ovelhas que a gente viu que os cachorros cuidam. Ah, porque tinha placa que cachorro cuida de ovelha aqui mesmo. Nosso zoom não é dos melhores, mas eu tô tentando mostrar. Esse lago aqui embaixo da gente, ele é o Schottensee. E ele é o nosso terceiro lago do dia. A gente ainda não chegou exatamente nele, mas estamos quase lá. A gente vai mostrar ele mais de perto pra vocês e eu acho que o Peri vai tomar banho. Ah, ótimo! Living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Be free with me. Yeah, let's go. Be free with me. Oh, come on and let's go. Let's be free with me. Procurar agora uma área, né? Aqui já tem gente. E no mais tem muita pedra. Ou não é plano? E ali já pegaram outro lugar. Aí. Cabe aí, né? Tem umas pedrinhas, mas eu acho que é tranquilo. Então tá, me parece bom. E aqui já tem cerquinha para os animais não passarem. Porque no ano passado um fazendeiro veio fazer uma cerca ao redor da gente por causa das vacas. Aqui deve ser aquelas ovelhas que eu vi lá de cima, né? Eu acho que sim. Ó, inclusive tem uma lá no final do laguinho. Força nesse pulmão. Aqui nessa altitude, cansado, eu já não tô muito legal. Não é tão fácil. Vou devagarzinho. Eu tenho um pra encher aqui também. O Peri tá na vida boa, só vai deitar no nosso colchão e não vai encher nada. Vamos organizar as coisas então? Quem sabe a gente ainda pode tomar um banho nesse lago. Talvez, mas já tô perdendo um pouco a coragem. O sol já tá baixando. I've been waiting to come home and give you everything that I have. Now we could stay awake all night and have dinner in bed. Slowly watch as the sun rises or fall asleep instead. Ooh, this is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. Eu acho que
agora tá na hora de responder mais perguntas, né, Felipe? Aproveitar aqui o sol se pondo, essa cor dourada linda aqui das montanhas. Eu vou fazer uma pergunta bônus, que é minha, de mim mesma. Tava muito gelada essa água? Sim! Tava muito gelada essa água. E eu não sei qual que é o mínimo que um lago pode ter. 1 grau para não congelar? Tava 1 grau. Eu parei de sentir minha perna quando eu entrei, Jesus amado. E eu sou cabreiro pra essas coisas de pular em água gelada e ficar molhado pra passar a noite no meio do nada, eu não pulei. Então, moral da história, eu estou cheirosa e ele ainda tá fedido da trilha. Isso. Tá, vamos pra pergunta agora então. A pergunta é do Natan. Qual foi o lugar mais marcante para cada um de vocês 3 que visitaram até agora? Para mim foi aqui, onde nós estamos agora, da primeira vez que a gente veio, aqui no Monte Pisol. Por quê? Porque a gente esperou 1 mês inteiro para ter sol, pra gente poder fazer essa trilha. E aí chegou no dia, deu a doida, choveu. E juntou com o fato de ser a primeira vez que a gente acampou na Suíça, nos Alpes. Então, vai ser marcante, eu vou lembrar o resto da minha vida, o primeiro acampamento aqui e o medo quando começou a relampear e de cair na barraca. Foi assustador, né? É um marcado assustador. E a minha resposta, ela é... A gente acabou de terminar essa sériezinha recente, que é o passeio que a gente fez em Córcega. Na verdade, Córcega e Sardenha. Mas o passeio que a gente fez em Córcega foi bem especial para mim. Não teve nada especificamente marcante, um ponto específico. Mas todo o passeio de Córcega para mim foi muito especial porque, sinceramente, quando a gente viu que a gente iria para Sardenha, eu já tinha ouvido falar. Mas quando a gente viu que dava para passar por Córcega, eu nem sabia o que era Córcega. Daí a gente foi para lá e foi tão legal. Tudo que a gente fez lá, cada paisagem incrível lá que valeu muito a pena. Inclusive até Sardenha, que é muito famoso, ficou um pouquinho a desejar depois de ter ido para Córcega, sabe? Foi muito legal Sardenha também, mas Córcega deu um show tão grande que, sei lá, esse que me marcou mais, né? Concordo, o Córcega botou o nível lá em cima. E... tem a pergunta pro Peri, né? O Peri, a gente pensou que eu e o Felipe, a gente acha que para ele pode ter sido a primeira grande neve que teve lá na Suíça. Porque ele gosta muito de neve, foi a primeira vez que ele saiu para brincar e tava tudo assim alto de neve. Ele já tinha ido na neve, só que era aquela neve que mal sujava a patinha dele, basicamente. E nesse dia, a gente até fez alguns posts no nosso story do Instagram, mas não tem vídeo disso, porque era só um dia normal, não normal, mas era só um dia do nosso dia a dia, entendeu? Não era um dia de vídeo. Então ele curtiu muito aquela neve que vinha quase aqui no pescoço dele, né? E ele pulava e ficou cheio de neve. Então, da nossa visão, o que parece que ele se divertiu mais foi esse dia, né? Pra trás. Isso, fica aí, senta. E espera eu abrir. Essa animação toda, ó. Saquinho de ração. Pra trás, ô babão. Hoje, como a gente caminhou, deixa eu botar, ele vai ganhar 200 gramas de ração hoje à noite. Geralmente à noite ele come 174 gramas. Então eu dei uns gramas a mais porque ele fez muito esforço e perdi um pouquinho. Mas daí a gente tem que dar bastante água pra ele. Calma. Nem cabe tudo no potinho. Não cabe, eu vou botar um pouquinho e depois ele come o resto. Ok. Fome. Comendo com essa vista. Nada mal, né? E não é só ele que vai comer com essa vista. A gente também vai. Aqui é economia de louça, gente. Ele toma água no potinho que ele come. Deixa com bastante água. Agora ele quer a nossa comida, de certo. Esse é fácil, gente. Fazer comida sentado na pedra com um papagaio. Um perigalho. Como é que é o cardápio, Carol? A gente vai comer pão com mussarela de búfala, que é esse aqui, e tomatinho. E pão com queijo normal, de fatia. Que vai ser também o nosso café da manhã. E também temos castanhas. Castanha de caju.
E o Peri comeu a ração, tem um tomate todinho pra ele. Ele vai ganhar burrata, vai ganhar tudo que é nosso, vai ganhar pão, vai ganhar queijo. Não é burrata, não, é mussarela. Vai ganhar mussarela, não é? Fome ele não passa. Talvez nós passemos pra manter esse gurizinho barriga cheia. Ele é a estrela do canal. Ele tá bem tratado. Ó, o primeiro resultado tá aqui, ó. Tá bem bonitinho. Faltou um sal, mas a gente não tinha como botar sal. That leads to pain. If we go down it, there's a chance we won't make it back. We better move to the positive side. There's a reason why we still have each other to hold. Now we could stay awake all night and have dinner in bed. Slowly watch as the sun rises or fall asleep. Agora é hora de mais uma pergunta. A Priscila pediu pra gente falar das maiores encrencas e de como funciona o planejamento de viagens. A maior encrenca que a gente conseguiu pensar foi o nosso primeiro dia com o motorhome indo pra Córcega. Foi realmente muito difícil, a gente teve que dirigir 814 quilômetros em um dia, passando por 5 países para poder pegar a balsa a tempo. E a gente chegou no limite, né? Era para ter chego 1 hora antes e a gente chegou 12 minutos antes, foi com o coração disparado. Foi. E eu cheguei a duvidar várias vezes, assim, se a gente iria conseguir mesmo. No final da viagem, tava eu e o Felipe quieto, assim, tenso, sabe? Uhum. Mas então foi isso. E a outra pergunta que tava ali junto, o que é? Como funciona o planejamento de viagens? Tá. A gente separou em 2 grupos. O primeiro grupo seria quando a gente vai pra uma cidade específica e passa um dia lá e faz coisas. Que a gente assim. faz tipo meio um roteiro do lugar ali, assim, né? Nisso a gente dá uma pesquisada em 3, 4 sites em português, em inglês, ver o que tem para fazer no local, o que interessa a gente. E a gente também aproveita para ler um pouco sobre a história da cidade e tudo mais. A gente também vê alguns vídeos do YouTube sobre o lugar. A gente se prepara bastante, né? E daí a gente faz um compiladão pensando já o que a gente vai falar, o que a gente vai ver. E é isso aí. Aí vamos lá e curtimos a cidade, já com uma coisa mais bem definida. E a outra forma de viajar que a gente gosta de fazer, que é a de tipo, pegando algum veículo e se deslocando por vários lugares, não só indo num ponto específico. Nosso planejamento funciona assim. Todo dia tem um ponto A e o ponto B, que a gente vai passar, né? O ponto A é onde a gente saiu, o ponto B é onde a gente quer chegar. A gente pesquisa coisas legais nesse trajeto, ou a gente até pesquisa desvios para fazer, para chegar depois nesses lugares, né? E daí além disso, a gente também pesquisa um pouco do que a gente pode fazer no destino final. Porque a gente sempre tenta chegar um pouco cedo. Raramente a gente consegue, porque a gente é muito enrolado. A gente tenta chegar cedo, porque daí a gente pode aproveitar um pouquinho o dia lá também, no destino, né? E a gente pesquisa bastante sobre rota, tipo as rotas cênicas do lugar, sei lá, se tem algum passo pra fazer indo em sentido aquele lá, até se tem que fazer algum desvio, a gente faz. Olha, gente, já estamos dentro da barraca, já tá com esse final de dia super lindo. E já estamos todo mundo bem acomodadinho. Olha só, olha esse cachorrinho. A Carol tá meio atravessada aqui, coitada, pra caber o Peri. Não, tá tranquilo. Mas a gente se ajusta, né? Bonitão, ele tá muito com sono, gente. Ele não dormiu o dia inteiro, daí ele quer dormir agora, né? Ele tá com cara de emburrado. Boa noite, meu amigão. Boa noite, gente. Olha só essa noite que tá chegando. Bom dia, gente. O Peri já está curioso aqui com a ovelhinha. Tá espiando ela, né, Peri? Ela tá te olhando também, tu tá vendo? Bom dia, Carol. Tô só pra ti. E não. Eu tô com sono. Eu também tô. E o Peri tá... O Peri já tá doido pra ir pra rua brincar, mas ele já foi fazer xixi. Tô invadindo seu terreno, amigo. Elas estão muito pertinho da barraca. Olha só. Aqui tá o lago. E a gente tava ali, ó.
Tem 2 intrusos aqui, encontrem eles. Pra quem que o Peri tá olhando desse jeito? A resposta. Toma vergonha na cara, cara. A gente não quis trazer peso extra com chaleira e gás e um monte de coisa só pra fazer café, né? É, daí a gente comprou um café pronto e vai tomar ele. Com essa vista aqui, ó. E o Mesmo sol de chegando. ontem. Olha lá o sol chegando. Lá. Aham. Uhul, chegou o sol. Essa barraca está de pernas pra cima. Dá uma secadinha. Pegar um solzinho na base. E daí guardar tudo, ó. Ver os outros 2 lagos, né? Responder mais perguntas. Já são 9 horas da manhã. E a Carol ainda não deu bom dia, gente. É que eu ainda não lavei o rosto. Ah, tá. A gente tá aqui desarrumando a barraca e estamos com o fiscal. Analisando o serviço, né? Esse fiscal tá com uma cara de preguiça. Ele tá com preguiça. Ele tá lagarteando, gente. Prontos pra ir, Carol? Sim, agora já posso aparecer no vídeo, já lavei o rosto. Já pode dar bom dia, então? Bom dia, galera. Que antes era bom dia só pra ti. Não. Oi, Peri, vamos caminhar mais um pouco, né, cara? É que tu me pegou no meu bom humor matutino. No teu mau humor matutino. E é isso, então, galera. Vamos andar mais um pouco, ver mais 2 lagos, responder mais algumas perguntas e continuar o rolê de hoje. Andamos um pouco já, bora responder mais uma perguntinha. A pergunta agora é da Jéssica. Qual o lugar mais lindo que vocês já conheceram até hoje? E a gente entrou num consenso que esse vai ser um lugar que a gente não apresentou aqui no canal. A gente até postou no nosso Instagram algumas fotos, mas não foi pro canal. Tem rios também. E esse lugar foi a Ilha de Senja, lá na Noruega. A gente viajou pra lá antes de a gente ter o canal, por isso que não tem vídeo no YouTube. Fica no Ártico, né? Bem no norte da Noruega. E a gente foi pra lá ver a aurora boreal. É, e a gente conseguiu. Foi muito massa. Mas todo o conjunto da obra lá foi muito legal. Então, acho que esse é o lugar mais bonito que a gente foi, mais lindo que a gente foi na vida. Fascinou a gente não só pela aurora, mas tinha muita neve. Várias montanhas, assim, na beira do mar, que são os fiordes, né? É bem diferente e muito lindo. More than meets the eye. Your luck is turning and you don't even wanna know why. Lo and behold, you had your eyes on all the bright shining silver and gold. Essas montanhas lá longe é a Hurfisten, que é a montanha que toda vez que a gente passa de carro, van, o que seja, pela Suíça, em sentido à Itália, se for lá para Lugano, Ticino, a gente acaba passando por elas. E essa montanha sempre impressiona, porque ela é bem característica. Ai, desculpa a falta de fôlego, gente. Eu não sei se essa altitude é o suficiente para baixar o fôlego, mas de qualquer forma eu não tenho fôlego nenhum, então fica elas por elas. When all is fair, you just say a prayer, 'cause we are all in it for the whole. As time went by so slowly, if only he could show me silver and gold. Oh, he didn't need no reason more than the ocean pleasing, bright shining silver. Oh, he didn't need no reason more than the ocean pleasing, bright shining silver and gold. Ó, gente, esse aqui é o 4º lago, o Lago Negro. O Peri tá com muita pressa porque ele tá doido pra ir nadar. Ele já viu o lago.
Vou dar um zoom out aqui, olha que coisa mais linda com essa montanha. Essa trilha é muito legal. Felipe liberou ele pra ir tomar banho. Agora ele já... Agora ele vai, eu acho. Ui, quase caí. Que bonitinho. Parou por causa das pessoas. Olha, vai deixar as pessoas passarem. Que Milagre. ele deu uma olhadinha pra cima. Viu que a gente tá seguindo o mesmo caminho que ele, então ele pode ir. Nossa, ele tá muito longe já. Agora ele parou. Não viu mais a gente, né? Gelado? Gelado. A gente vai encarar? Não sei. Amarelei já. Ele já encarou. De preto não tem nada esse lago, ele é azul também, esse é mais escuro. Ele é mais escuro, né? Ai, quanto peixinho que tem aqui. Tem que passar para essas pedras? Então vamos, né? Ops. Tirando o sapato, acho que vai rolar um banho. O pé dentro da água. É. Aproveitar. O joelho também pra dar uma... Tá com dor no joelho? Aham. Mas é clássico, né? Pra mim, pelo menos, montanha é sinônimo de dor no joelho. Nossa, velho. Como é que tu entrou pra tomar banho numa água dessa? Eu pulei. Se fosse devagar eu não tinha coragem. Mas eu quero ir de novo. É que eu ainda não botei a mão na água. Não. Vamos ver. Ai, peraí. Ui, tá gelado mesmo. O meu pé tá querendo cair. Você não acha gelado, né, Peri? Não consigo botar o joelho na água, só se eu entrar na água. Que coisa mais gelada, velho. Ele tá fazendo bolinha. Ele tá... Ele quer pegar o teu pé, né? Não, é pedra. Ai, Jesus, que coisa mais gelada. Cara, tá doendo o meu pé, doendo. Da temperatura. Aham. Ah, eu vou botar meu pé também. Ah, lógico. Ele deve ter uma tolerância a mudança de temperatura muito grande, né? Tipo... Não sei, ele entra na água sem nem pensar. Ele não tá e nem essa aí. água tá congelante. É água de gelo derretido, né? Sim. Lá vai. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Agora com o Schwartzer ficando pra trás, vamos pra mais uma pergunta. Essa pergunta é da Sara. Ela perguntou quais são os planos pro segundo ano de canal. Agora, nesse segundo ano de canal, a gente quer ir pro Brasil e fazer algumas filmagens lá, porque a gente tá com saudade. Como eu já falei mais cedo. Tem mais, Felipe? Tem vários planos desses pontuais. Visitar a Escócia, que a gente já falou. Tentar visitar algum lugar bem diferente. A gente não tem nenhum plano ainda. Mas quem sabe alguns dos continentes que a gente falou também que a gente teve vontade, não sei. Esses são os pequenos planos que nós temos, que não são nada muito concreto, mas o desejo principal é pelo menos continuar mantendo o ritmo do que a gente tem tido, fazendo algumas séries maiores, vídeos esporádicos, né?
Manter ainda o canal semanal, como a gente tem feito. Aos trancos e barrancos. Às vezes é um pouco difícil porque a gente não vive na estrada, né? A gente faz os programas nos finais de semana, nas férias. Mas a gente tem conseguido manter. E a gente pretende continuar mantendo agora no segundo ano essa frequência. Eu acho que esse é o objetivo principal, é manter a frequência. E os mas os objetivos mais pontuais, daí são esses que a Carol pontuou ali de lugares específicos. Even in the hard time, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. Que legal esse topo, né? Even in the hard time, you and I can weather any storm. Já estamos vendo o próximo lago, né? A gente tem que andar tudo isso daqui, vir, descer, pegar esse caminho. E o último lago está aqui, gente. Esse é o Baixalva Z, Lago Baixalva. E foi onde a gente ficou acampado quando a gente veio no ano passado. Tava tentando ver daqui onde a gente ficou, mas tá tão diferente olhando assim de cima que eu não faço ideia. Eu lembro que a gente veio ano passado por aqui, a gente passou o lago e a gente subiu um pouco e achou um plano perto de uma pedra. Eu acho que a gente ficou aqui, ó. Mas eu não tenho certeza também. We got time on our side. Avião. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that we Quinto lago então, galera. Quinto e último dessa trilha. Baixalva Z. Alvo travado. Oh! Seu feio. Uhum. every time you're away, I long for you so much I can find my way. Cadê, Felipe, nosso destino? Nosso destino está naquele telhadinho ali. Bora? Por favor. Gente, foi debaixo dessa pedra que a gente parou a primeira vez quando começou a chover para se proteger da chuva no vídeo do ano passado. Vem mais pra cá, dá pra ver a caverninha, Carol. É mesmo. Gente, tá ali, ó. Eu tô com as pernas bambas já. Mas tá ali, nós vamos chegar. Falta muito pouco. E lá tem um copão de água nos esperando, porque acabou nossa água. Poça. Ai, que delícia. Merecido, né, Peri? Muito merecido.
Finalmente nossa água, gente. 1,5 litro já tá acabando. Ai, estamos mortos de cansados, né? Tudo que a gente queria. And the truth may come as a surprise that with you I feel alive. You will be the last one to think about. Tomamos nossa aguinha lá, se refrescamos, descansamos um pouco. Descemos a primeira cadeirinha, eu não sei o nome dessa coisa, teleférico de cadeira. Ainda tem mais um teleférico de cadeira e 2 teleféricos fechados. Só mais um teleférico. Ah, é porque a gente caminhou o primeiro, né? Ah, coisa boa. Não, peraí, não é bom. Eu que preferia não ter caminhado. Galera, já estamos aqui no último teleférico pra voltar pra altitude normal. A gente vai ler a última mensagem da caixinha de perguntas ali que a gente mandou. Essa é do Jefferson. Ele falou: como passar rápido, meu Deus. Amo vocês, saudades. Continuem, por favor. Então, realmente passar muito rápido, né? A gente tá concluindo aí mais um ano, quer dizer, o primeiro ano. Esperamos concluir outros, Foi muito divertido, a gente fez muita coisa que a gente não teria feito normalmente se não fosse por isso. Obrigada aí a todo mundo que deixou sua mensagem. A gente tá muito feliz de ter completado um ano. A gente não quer parar mesmo, mas depende de vocês, né? De continuar assistindo, acompanhando a gente. Mas isso, foi um ano muito legal, né? A gente não é nada sem vocês, é verdade. É isso aí. Lembra que o primeiro vídeo que a gente fez, eu perguntei pra ti qual seria a meta de likes. Lembra que tu falou, sem pensar muito, falou 100 likes, e daí eu falei, não, 10 tá bom. Será que agora o pessoal vai ajudar a gente a bater aquela meta de 100 likes que a Carol falou no primeiro vídeo, que foi nesse passeio que a gente fez aqui, no mesmo lugar, no caso? Eu ia ficar bem feliz. Ia ser legal, gente. Então a gente aproveita essa viagem de teleférico bonita aqui pra se despedir de vocês. E continuar nosso segundo ano, então, a partir de semana que vem, como de costume. A gente se vê ainda. E não se esqueçam de se inscrever se não for inscrito ainda. Ajuda bastante a gente, muito. Tchau, rapaziada!